não precisa ficar acanhado. É uma estratégia nossa, por nós não termos os melhores pregadores do mundo, então a gente dá café para o povo antes da palavra. Queria convidar você para abrir sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 13, para que nós continuemos a nossa série de sermões no livro de Atos. Nós começamos há alguns meses atrás esse livro. Nós temos o costume de estudarmos todo um livro inteiro, né? Começar no capítulo 1, versículo 1. E então, ainda que leve 1 ou 2 anos, né? Os livros maiores, Lucas a gente ficou 1 ano e meio. E até tem sido rápido Atos. A gente tem conseguido ver um capítulo praticamente por culto. Já fazem 14 semanas que nós estamos em Atos. E se assim o Senhor permitir, vamos ir até o fim. Na semana passada nós vimos uma história muito impressionante. Foi a história do rei Herodes e da morte do rei Herodes, né? Até uma morte meia trágica, bem trágica, porque ele foi morto, comido pelos vermes, a Bíblia fala. E essa passagem tão nojenta, digamos assim, nos trouxe uma grande lição. Nós aprendemos sobre que o juízo de Deus significa que Deus dá ao homem aquilo que o homem deseja. Se alguém pudesse perguntar o que é o juízo de Deus para você, e aí você pode responder: é quando Deus dá ao homem aquilo que ele deseja. E no caso, quando o coração do homem deseja o que é mal, né? Então o homem planta aquilo que ele colhe. Se ele planta a maldade, ele colhe a maldade. Esse é o juízo de Deus. E Herodes plantou muita maldade. Herodes, ele se deliciava em matar cristãos a fio da espada, né? E a Bíblia fala que de tanto matar os cristãos e conseguir a aprovação do povo, ele foi chamado até mesmo de Deus pelo povo. Foi considerado um Deus, Herodes. Nós fizemos um relato histórico aqui, né? Eu trouxe um livro de Flávio José, um historiador israelita, com a mesma história que está na Bíblia, Flávio José falando, um historiador não cristão. E ele conta que realmente isso aconteceu. Herodes, ele se vestiu com uma roupa toda de prata mediante ao povo, e quando o sol resplandeceu sobre a roupa de Herodes, o povo falou que antes considerava Herodes um homem, mas agora via que ele era mais do que um homem, que ele era um Deus, porque Herodes também, ele era o homem responsável por dar alimento para muitos países que passavam fome, proteção. Então as pessoas de fato reverenciavam Herodes como um semideus. E a Bíblia fala que quando fizeram isso, quando trataram Herodes como um Deus, e Herodes não deu a glória a Deus, ou seja, ele não repreendeu a multidão e deu apenas a glória a Deus, a Bíblia fala que ele foi acometido por uma doença, e que em 5 dias depois ele morreu. E a Bíblia fala que os vermes comeram Herodes. Então nós trabalhamos aqui na semana passada em lembrar sobre e atentar sobre os desejos do nosso coração. Eu trouxe um romance também aqui no culto passado que se chama A Sala, que era mais ou menos o seguinte: nesse livro existia uma sala, e dentro da sala, quem entrasse na sala recebia todos os desejos do seu coração. E aí o livro todo gira em torno de 2 personagens que têm medo de entrar na sala, porque eles não sabem o que os seus corações desejam. E aí então eu trouxe uma reflexão para a igreja: se vocês entrariam naquela sala, se de fato os nossos corações desejam a Deus, se de fato os nossos corações foram tomados por amor a Deus, ou é apenas uma doutrina que nós temos na nossa cabeça. Nós aprendemos aqui, como disse Santo Agostinho, que o nosso peso é o nosso amor, e para onde quer que nós somos atraídos é o nosso amor quem nos arrasta. Eu falei aqui sobre aquela brincadeira que todos já fizeram de tentar colocar uma bola embaixo da piscina, e por causa do peso da bola ela não aceita ficar lá embaixo, e a bola fica desesperada para subir. E assim é o coração do homem, ele está sempre desesperado até que ele encontre o local do peso do seu coração de descanso. Santo Agostinho também disse: fizeste-nos para ti, ó Deus, e nós não descansaremos enquanto não repousarmos em ti. E nós estamos aprendendo que o homem foi feito para o Senhor, e que o coração do homem só descansa quando tem o próprio Senhor. E fizemos uma reflexão profunda aqui: se de fato nossos corações estão totalmente transformados para o Senhor. É claro, nós não estamos buscando e nem pregando que podemos ser perfeitos, mas nós estamos buscando que o Senhor
transforme as nossas afeições. Sabemos que ainda vamos falhar e pecar, mas o livro de Atos nos mostra uma igreja que amava a Deus, uma igreja que se importava realmente com Deus e vivia esse amor, um amor que não era mera religião, um amor que não era mero cerimonialismo, né? Não era formalidade, mas realmente era uma vivência de amor, um amor verdadeiro. E esse foi o nosso resumo do sermão passado. E hoje nós vamos ver basicamente a igreja é envolvida totalmente com Jesus. A igreja de Atos estava totalmente envolvida na missão de Jesus. A igreja de Atos estava totalmente envolvida uns com os outros. E nós vamos ver que a base de tudo isso eram duas coisas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em segundo lugar, o poder do Espírito Santo de Deus. Tá? E tudo isso estava resumido, e nós vamos ver hoje a importância grandiosa que a igreja dava para as profecias. Ué, pastor, o senhor vai falar de profecia hoje? É aquele negócio quando a gente entra numa igreja que um irmão levanta e diz: eis que te digo, meu servo. Não é desse tipo de profecia que eu estou falando, né? Mas a gente está falando da profecia bíblica, da escritura sagrada, tá bom? Nós nem vamos entrar nesse mérito se existe ou não existe profecia, profetado, né? Mas nós vamos nos atentar para o que a palavra de Deus diz, tá bom? E eu queria fazer a leitura com você. Nós estamos em poucos irmãos hoje aqui, né? Só tem uma criancinha, ela é bem comportadinha, então nós temos silêncio para poder ler a palavra com bastante atenção e calma, e ver o que o Senhor tem a nos dizer. Então eu queria convidar você para ler todo o capítulo 13 de Atos, com muita atenção e cuidado, para que a gente não faça um culto apenas mecânico, mas um culto que acompanhe o coração e a mente, lembrando sempre que é o Senhor quem nos fala por meio da palavra, não é uma palavra de homem a qual nós estamos lendo. Então toda a reverência deve ser prestada ao nosso Senhor. E assim está escrito, Atos capítulo 13. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos, e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham João como seu auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Então Paulo e seus companheiros navegavam de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando além da Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se tende alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e vós temente a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhes deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim.
Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas ao concluir seu ministério, João dizia: quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra dessa salvação foi enviada. Pois os que habitam em Jerusalém, as suas autoridades, não reconheceram Jesus e condenaram, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, e mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando-os do madeiro, puseram numa sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: tu és meu filho, hoje te gerei. E quando a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deterioração, Deus falou: eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porque ainda em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, ficai pois sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Tomai cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas: vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra da qual jamais crerias, se alguém vos contasse. Quando iam saindo, rogavam-lhes que lhe repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, aos quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falavam corajosamente: era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós a palavra de Deus, mas visto que a rejeitastes e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Senhor Deus, que o teu povo hoje saia daqui alimentado pelas palavras de vida eterna. Nem só de pão vive o homem, e as nossas almas têm sede e fome do Deus vivo, Senhor. O Senhor nos encha da tua palavra, do teu Espírito, para a glória do teu nome, para o bem dos teus filhos. Amém e aleluia. Irmãos, uma passagem longa, eu sei, mas como Atos é uma narrativa, é impossível nós ficarmos pegando muitos trechos pequenos, porque depois não vai existir conexão entre eles. É uma narrativa, é a história da igreja, e nós vimos aqui que muitas coisas aconteceram, mas basicamente, acompanhe comigo no versículo 1, a Bíblia está dizendo que na igreja em Antioquia existiam profetas e mestres, existiam aqueles que ensinavam a palavra, e também existiam aqueles que profetizavam. Aqui, esses profetas que profetizavam, de fato, eles falavam sobre o futuro.
aquilo que Deus iria fazer, tá bom? E Deus utilizava desses profetas para falar com a sua igreja, porque a palavra dele ainda não estava escrita totalmente, então eles precisavam de uma ação extraordinária. A forma ordinária com que Deus fala com o seu povo é por meio da sua palavra, mas Deus também fala de forma extraordinária ainda hoje, né? E se alguém perguntasse: pastor, mas eu queria tanto entender isso, hoje não é o dia para nós estudarmos sobre profecia, infelizmente. Poderemos ter, mas o que você precisa saber é que Deus fala sim, né? Provavelmente 90 e tantos por cento do que se diz dentro da igreja moderna que Deus está falando, não é Deus falando, tá? Primeira coisa que você tem que saber, tá? Provavelmente, infelizmente, é como um jogador de futebol. Extraordinariamente ele faz um gol de bicicleta, uma vez em toda a sua carreira, mas ordinariamente ele faz um gol natural. Assim Deus fala conosco. De forma extraordinária pode acontecer sim, Deus vir falar conosco, pode, por meio de um sonho, mas a Bíblia fala que os sonhos são apenas sonhos, porém a palavra do Senhor, né, é o fogo que esmiuça a penha. Então nós não podemos dar crédito a tudo que pensamos, sonhamos e ouvimos. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós devemos provar os espíritos, né? E como eu disse, a nossa forma de ouvir a Deus ordinária é a palavra. Se por meio de uma profecia ou por meio de um sonho Deus está de acordo com a sua palavra, isso acontece, amém. Mas nós não ficamos procurando os sonhos, e nem as visões, e nem as profecias, porque Cristo é a palavra. Em Hebreus 11 está escrito que antigamente Deus falou de diversas maneiras com o seu povo, por meio dos profetas e por meio dos apóstolos, porém no último dia Ele nos falou por meio de Jesus Cristo. Ele falou de diversas maneiras, mas nos últimos dias Ele nos fala por meio de Jesus Cristo, e Jesus é a palavra, e por isso nós damos tanta primazia à palavra e tanta importância à palavra. Nós lemos um capítulo inteiro. Uma pregação sempre dura no mínimo 50 minutos a 1 hora, porque Cristo é o verbo e Ele é o centro do culto, e Ele é a palavra encarnada. Então nós vemos que de forma extraordinária naquela época também existiam profetas, tá? E a Bíblia fala que no versículo 2 eles estavam cultuando e eles estavam jejuando. Vocês lembram Jesus dizendo: quando vocês orarem e quando vocês jejuarem? Jesus não estava dizendo se vocês orarem ou se vocês jejuarem, porque a igreja vive orando e jejuando. Era uma prática dos judeus jejuarem 2 vezes por semana. E quando Jesus trouxe a nova aliança, os cristãos não mudaram o costume, eles mudaram os dias do jejum, mas os cristãos do 1º, 2º, 3º e 4º século sempre jejuaram 2 vezes por semana. É uma prática cristã, o jejum e a oração. Eles estavam cultuando o Senhor assim, e o Espírito Santo disse. Como que o Espírito Santo disse? Provavelmente por meio de um desses profetas que estava lá. E o que o Espírito Santo disse? Olha em versículo 2: separa-me Barnabé e Saulo. Nós aprendemos aqui que é Deus quem separa, não é o homem quem separa, mas o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para a obra a qual os tem chamado. E então, no versículo 3, nós vemos ali os missionários sendo enviados. A Bíblia fala que depois de jejuar eles oram, impõem a mão sobre aqueles homens aos quais o Senhor escolhe e deixa que partam. Do versículo 4 ao 12, preste atenção para você não se perder, nós temos um relato do começo das missões, tá? Nós vamos ver que eles foram enviados pelo Espírito, versículo 4, e nós vamos ver as localidades aonde eles foram para Seleucia e depois navegaram para Chipre. Versículo 5, eles chegam em Salamina, e o que eles fazem? Anunciam a palavra de Deus. A primeira coisa que um missionário deve fazer não é um teatro. A primeira coisa que um missionário deve fazer não é uma brincadeira de rua, mas é anunciar a palavra de Deus, e é isso que eles fazem quando chegam lá. É a primeira coisa que eles fazem. Eles também têm muita sabedoria. O primeiro lugar que eles vão é para uma sinagoga, porque em uma sinagoga as pessoas temem a Deus, né? Se você ficar em frente a uma igreja católica, você terá uma oportunidade de apresentar o Evangelho, não de arrancar pessoas da religião católica para a religião evangélica, mas de anunciar a Cristo, porque lá provavelmente as pessoas temem a Deus. Eu estudei 1 ano também em uma sinagoga aqui em Santa Maria, e lá também encontrei pessoas que acreditavam em Deus, e pude também compartilhar de Jesus Cristo. Então os missionários, eles iam às sinagogas, porque ali tinha um povo que temia a Deus, e sabiamente eles esperavam todo mundo falar.
E depois que todo mundo falava, eles diziam: eu também quero falar. Até porque Paulo, ele era fariseu, Paulo, ele era mestre dos judeus, então ele sempre tinha uma oportunidade de compartilhar Cristo. Essa era a estratégia deles. E nós vamos ver aqui então eles pregando o evangelho. Tem uma história um pouquinho para frente aqui de um senhor chamado Sérgio Paulo, no versículo 7. Ele era um procônsul, e tinha um tal de Bar-Jesus, né, chamado Elimas. Ele era mago, ele era falso profeta, a gente não sabe o que ele era. Ele era alguém estranho, um feiticeiro, uma figuraça dessas que a gente vê na rua, né? Que dizem que tem contato com Deus, contato com os mortos, contato com o futuro e todas essas coisas más, e eles ficavam incomodando, atrapalhando a obra de Deus. E Paulo então, ele não deu um abraço nesse homem e disse: Jesus também te ama. Ele disse no versículo 10: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor? Paulo anuncia ali para ele um juízo terrível contra aquele que se opõe à obra de Deus. Ele traz um juízo terrível e ele fala que você ficará cego, é uma profecia. No versículo 11 Paulo fala isso, e aquele homem na hora fica sem enxergar. A Bíblia fala que imediatamente, verso 11, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando ele procurava quem o guiasse pela mão. Ora, aquele que antes se dizia mestre e que guiaria todos, na verdade agora precisa de ajuda para ser guiado. Então, quando isso acontece, o procônsul, ele fica apavorado, ele fica impressionado com aquilo que o Senhor fez. Do versículo 20 do versículo 13 até o 23, nós vamos ter mais relatos de missões. A mesma estratégia. Vejam bem, versículo 13: Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos, chegaram a Perge na Panfilha. João, porém, separando-se dele, voltou para Jerusalém. Verso 14: mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, entraram onde? Na sinagoga, no dia de sábado, e ficaram sentadinhos ali. E a Bíblia fala no versículo 15 que depois que fizeram a leitura da lei e dos profetas, que toda a sinagoga é assim, só para vocês entenderem. Os 5 primeiros livros da Bíblia, em uma sinagoga, eles são divididos em 50 parashat, que se chama 50 porções. E cada sábado eles estudam uma porção. Então eles estudam todo o Pentateuco, toda a Torá, uma vez ao ano. Então eles fazem a leitura de uma parashá e eles fazem uma leitura de uma haftará, que é um profeta, um dos profetas. Então todo sábado eles leem uma parashá e uma haftará. É uma leitura do Pentateuco, da Torá, dos primeiros 5 livros da Bíblia, e uma leitura de algum profeta. Então, bem tradicional, o judeu é assim até hoje. E eles ficam quietinhos, escutam, tá? Só que todas as profecias falam sobre Jesus. Desde o Éden, quando Deus fala: de ti nascerá aquele que vencerá a serpente, Deus fala para Eva. Então toda a Bíblia ela é sobre Jesus. Então Paulo, muito inteligente, ele fica esperando: quando terminar eu vou explicar o verdadeiro significado dessa profecia, né? E a Bíblia fala isso, né? Que no versículo 15 eles perguntam, os chefes da sinagoga: irmão, se vocês têm alguma palavra de exortação ao povo, falem. Então Moisés, esperando a oportunidade, Moisés não era aquele crente chato que fica incomodando, Paulo não era aquele crente chato que fica tentando colocar a goela abaixo as coisas nas pessoas, né? Todo mundo já teve um amigo crente chato, né? As pessoas não querem ouvir, mas ele fica incomodando. Não, mas a Bíblia diz a tempo e fora de tempo, né? Tá bom, Isaías. Então, aquele homem espera uma oportunidade e quando dizem para ele: nós queremos ouvir, então eles falam. E aí então eles anunciam o evangelho do versículo 13 até o versículo 23. E ele vai contando toda a história do povo de Israel, para mostrar para aqueles homens que ele conhecia a história. Ele vai contando: olha só, nossos pais nos tiraram do Egito, tal. Mas aonde ele quer chegar? Ele quer chegar no versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel. E olha o que ele chama o Salvador. Esse termo é muito importante, porque no aramaico, no hebraico, Salvador é o Mashiach, é o Messias. E todas as profecias diziam que viria o Messias e salvaria Israel. Os judeus, eles oram 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, 21 orações repetidas. Bendito é o Senhor, nosso Deus do universo, que nos dá o arrependimento. Bendito é tu, ó Senhor, nosso Deus do universo, que nos dá o pão de cada dia. Bendito és tu, né? É Baruch, Atah Adonai, é uma baraká, é uma bênção. É o que Jesus fazia quando ele
pegava o pão, ele dizia: bendito é tu, ó Deus do Rei do Universo, que nos dá o pão. Jesus não fazia uma oração espontânea, ele fazia uma oração tradicional judaica, tá? E nessas orações, todo o povo judeu, ele ora 3 vezes ao dia, pedindo que o Messias venha para a salvação do mundo. 3 vezes ao dia, todo o povo judeu ora pedindo: e que venha o Messias para a salvação do mundo, e que venha o Machia para a salvação do mundo. E então Paulo fala toda a linhagem de Moisés, os reis, e fala: e então veio Jesus o Machia. Imagina o transtorno dentro daquela sinagoga, ele anunciando que o Messias, que o Salvador de Israel já tinha vindo, sendo que eles estavam esperando e orando para que ele viesse, sendo que eles haviam crucificado Jesus. Então eles estavam anunciando algo violento para o povo. Era onde Paulo queria chegar. Paulo chega então e fala tudo isso, e chega em Jesus finalmente. E a partir do versículo 24, então ele começa o Novo Testamento. Ele começa com João Batista. Olha lá, versículo 24. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Então ele está falando que João é o profeta de Malaquias. Em Malaquias, no último capítulo, você vai ver que a Bíblia fala que Deus enviaria um profeta, e antes dele enviaria um mensageiro, tá? Que anunciaria a vinda do Messias. Paulo sabe o que está fazendo. Paulo sabe que aqueles homens conhecem as profecias. Então ele está dizendo: Jesus é o Messias e João é o mensageiro. Então o povo começa a ficar apavorado. É por isso que depois eles pedem: a gente quer ouvir mais, nos fale mais, porque todas as profecias do Antigo Testamento, Paulo está mostrando que em Jesus elas se cumprem. Então, do versículo 24 ao 41, basicamente, novamente, eles vão pregar todo o Evangelho de novo, mas aonde eles querem chegar é na ressurreição de Jesus. É extremamente importante nós entendermos isso. Se vocês notaram, ali Paulo falou vários salmos, que Deus disse para Davi: o meu corpo não sofrerá corrupção ou deterioração, como diz na minha Bíblia. Então Paulo está mostrando que a forma pela qual Deus salva o seu povo é por meio de um homem que vence a morte. E Paulo está mostrando que esse homem não é Davi, porque Davi sofreu a corrupção e ficou morto e não levantou. Mas Jesus morreu e ressuscitou. É isso que ele está dizendo para o povo, que as profecias dos salmos não falavam sobre Davi, mas as profecias dos salmos falavam sobre Jesus. É isso que Paulo está expondo aqui. Notem como Paulo expõe a palavra. Paulo expõe a palavra. Paulo não fica dando profetada. Paulo não fica inventando moda. Ele pega, abre a Bíblia e expõe a palavra. Então ele expõe a palavra e ele chega no ponto crucial, que é o versículo 38. Ele fala: irmãos, ficai sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. Vocês têm que entender uma coisa: vocês têm que entender que durante todo o Antigo Testamento o povo subia ao templo para sacrificar. O templo não era um lugar bonitinho. As pessoas pensam no templo num lugar lindo, igual a Igreja Universal, lá aquele templo de Salomão, aquela blasfêmia contra Deus. Não, era uma carnificina, era um açougue, eram animais abatidos dia após dia, para que o povo entendesse que quando você peca, o resultado é a morte. Era aquele sangue de animais sendo abatidos. E ali o povo entendia que o pecado requer a morte. Era algo pesado ir ao templo, porque você orava e tinha visivelmente uma visão ali cruenta, tá? E o povo, depois que o templo foi destruído, não tinha como sacrificar mais. E eles sempre aprenderam que o perdão dos pecados vinha por meio dos sacrifícios. Então eles substituíram, e é por isso que os judeus ficam lá naquele muro orando. Eles substituíram os sacrifícios pelo quê? Pelas orações 3 vezes ao dia. As orações dos judeus, a qual alguns admiram muito, é uma blasfêmia contra Deus, porque eles acreditam que por meio daquelas orações eles têm o perdão dos pecados. É como se eles estivessem sacrificando no templo que foi destruído. E algumas igrejas, pasmem, irmãos, fazem o tal do Yom Kippur. O Yom Kippur significa o dia do cobrimento, o dia do perdão. Algumas igrejas evangélicas, inclusive aqui na cidade, fazem isso. Eles ensinam que 30 dias antes de findar o ano você deve jejuar e orar para perdão dos pecados, e então os céus estarão abertos no ano subsequente. Por que eles fazem isso? Porque como o Messias ainda não veio, como eles não podem sacrificar animais, como o templo foi destruído, eles acreditam que o perdão dos pecados se dá por meio do quê? Por meio do jejum e da oração. Isso é negar a Jesus. Isso é negar que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Paulo está ensinando o oposto do que aquele povo judeu pensa. Ele está dizendo que por meio da morte de Jesus se cumpriu
toda a justiça de Deus. Isso é absurdo para quem está ouvindo e conhece a profecia. Eles estão pensando assim: meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Esse cara está dizendo então que todos os sacrifícios apontavam só para esse sacrifício. É transtornador para aqueles homens ouvir tudo isso. Agora então não precisa mais orar, a gente já tem o perdão e não precisa mais jejuar. Tudo se cumpriu nele. Sim, é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, fiquem sabendo, por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. E olha, é a doutrina da expiação, que é a doutrina que todo domingo nós aprendemos aqui, que a ira de Deus já foi sobre Jesus. Ele é o para-raio de Deus. E se Jesus já sofreu toda a ira de Deus, pode o Senhor nos punir com a sua ira? É aquilo que nós aprendemos na Escritura, que nada pode nos separar do amor de Deus, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguns ainda duvidam desse Deus. É necessário fé. É necessário fé. É necessário fé para acreditar que Deus fez o absurdo de sacrificar o próprio Filho e nele colocar a punição do seu e do meu pecado. E a Bíblia fala que os filhos de Deus nunca mais verão a face do Pai irada. Nunca mais, porque Jesus sofreu a punição pelos pecados passado, presente e futuro. Então, se você está na religião tentando ser bonzinho diante de Deus e tentando pagar os seus pecados, você está blasfemando contra Deus. Você está tentando buscar a própria salvação, sendo que Deus oferece o Cordeiro e Ele é quem salva o homem. A salvação pertence ao Senhor. Essa é a doutrina da expiação. E a doutrina mais importante, junto com a expiação, é a doutrina do verso 39, a justificação. Ele fala: e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. A expiação é que Jesus sofre toda a punição do mal. A justificação é que Jesus cumpre toda a obediência no meu e no seu lugar. Eu e você não conseguimos obedecer. Nós tentamos, mas nós não conseguimos. E aquilo que é justo é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo entendimento, toda a tua força. Ninguém faz isso. Mas Jesus vem e justifica-nos de toda a obra que nós não conseguimos realizar da lei de Moisés. Então, você sabendo que Jesus sofre a expiação e sofre a justificação, esse é o Evangelho. Então, o que nos resta? Nos resta celebrar no pão, no cálice, nos resta agradecer, nos resta viver para a glória de Deus, porque Ele nos salvou. De fato, é verdade, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e Ele é realmente um Deus forte para poder nos arrancar do pecado. Ele é um maravilhoso conselheiro que nos guia no caminho santo. Ele é o Pai da eternidade. Ele criou todas as coisas e Ele é o príncipe da paz. Paz que é o que? Um sentimento bom no peito? Não, paz entre nós e um Deus a qual nós éramos inimigos, e Ele nos reconciliou por meio do seu sangue. É isso que Paulo está ensinando para eles. Então no versículo 42 nós vemos que quando eles estão saindo da sinagoga, olha o que acontece. As pessoas pedem: voltem no sábado que vem. Voltem no sábado que vem e nos ensine novamente todas essas coisas. E então no versículo 43 nós vemos conversões. Quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. Irmãos, é necessária muita fé para acreditar que tudo se cumpriu em Jesus. Por isso Paulo tinha que encorajar eles: perseverem nisso, porque a religião vai puxar vocês para as obras. O judaísmo vai puxar vocês, sempre. Mas vocês têm que perseverar nessa fé, em acreditar nesse Deus de tamanha bondade. Então no versículo 44 acontece algo mais maravilhoso ainda. Preste atenção. No sábado seguinte, quem aparece para ouvir eles pregarem? Olha aí na tua Bíblia. Toda a cidade. Toda a cidade aparece para ouvir eles pregarem, porque começou a correr a notícia: tem dois caras aí que estão dizendo que o Messias já veio. Só que ninguém consegue refutar eles, porque eles pegam todas as profecias da Bíblia e provam que Jesus se cumpre. Todo judeu foi ouvir e disse: meu Deus, então a gente quer ver. Tinha mais público nesse sermão do que a final da Copa do Mundo, irmãos. Com certeza, estava todo mundo lá. E foram ouvir Paulo e Barnabé. E então, no versículo 45, nós vemos que os religiosos morrem de inveja. Sempre o religioso morre de inveja da pregação da graça. Sempre o pregador da graça de Jesus Cristo vai ser acusado pelos pregadores da religião de pregar uma graça barata, de pregar uma salvação sem esforço. É o que Jesus fez, Ele se esforçou por nós, Ele nos salvou.
O verdadeiro pregador não pode pregar outra coisa, né? Então, os religiosos ficam enfurecidos, versículo 45, porque religioso se considera superior e ele não quer ver outros sendo salvos. Então fala que vendo as multidões, os judeus se encheram de inveja, porque o sermão deles não dava tanto ibope, e eles começam a blasfemar e tentar contradizer Paulo. Antes eles ficaram quietinhos quando Paulo estava falando, agora eles querem debater com Paulo, né? Então no versículo 46 e 47, Paulo fala que o fato de eles se oporem já tinha sido profetizado também. Paulo pega mais uma profecia e fala: vocês estão se opondo para que a salvação saia do povo judeu e também vá ao povo gentil, ao povo que não é judeu. Isso também já foi profetizado. Vocês são só o cumprimento do juízo da profecia de Deus. Paulo estava batendo naqueles judeus com a palavra. Então ele leva as boas novas para os gentios. O que os gentios fazem? Versículo 48, terminando: os gentios se alegram. Olha a diferença do gentio para o religioso. Sempre é assim, né? Vocês lembram aquela mulher derramando nardo sobre os pés de Jesus? E dizem: ela é uma pecadora. E diz: quem é muito perdoado, muito agradecido, muito ama. É muito comum você ver alguém que saiu das drogas, alguém que saiu da vida marginalizada, salvo por Jesus, muito grato, peito cheio de amor, agradecido. E é muito comum você ver pessoas que vão para Jesus e não tiveram um passado tão trágico, se considerarem superiores, não terem tanto amor, tanta gratidão. Os judeus sempre tiveram a palavra. Existe uma frase que diz: aonde há fartura sempre haverá desperdício. E quando se tem muita palavra, sempre há um desperdício. É difícil você ouvir um sermão aqui, eu estou pregando há 20 minutos. É impossível você ter guardado tudo que foi dito aqui, historicamente, geograficamente, a religião rabínica, as profecias. É muito conteúdo, e sempre vai haver um pouco de desperdício. Os judeus conheciam muito mais do que eu estou falando aqui, infinitamente mais. Um judeu é alfabetizado na Torá. Uma criança de 8 anos já sabe toda a Torá de cor, todas as porções. Aos 13 anos ele tem que escolher se ele vai seguir na religião e ser um rabino, ou se ele vai escolher uma profissão. Ali ele já sabe tudo, tudo. É comum ver mães com a criança na barriga em Jerusalém, na frente do muro das lamentações, lendo a Torá para ele. Jesus amado. É muito comum você ir em Israel e elas estão lendo e o bebê está na barriga. E quando nascem, eles estão lendo com o bebê ali, porque a Bíblia fala: inculcarás nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos. Eles são, digamos assim, homens Bíblia, esses judeus. Os gentios não tinham isso. Os gentios não tinham, ninguém tinha ensinado a Bíblia para eles. Então eles se alegram, eles ficam felizes, eles pulam de alegria, eles dão glória a Deus, porque finalmente eles conhecem a palavra de Deus, eles dão valor para aquilo, eles glorificam. E olha o que eles glorificam no versículo 48, eles glorificam a palavra do Senhor. Josué Irion, um grande missionário, ele fala que chega na China comunista, existem algumas igrejas batistas subterrâneas, e é impossível entrar lá com Bíblias. Ele contrabandeava Bíblias. Mas existem 1 ou 2 ou 3 igrejas que têm a permissão, com uma licença do governo para poder existir, que eles conseguiram um milagre. E nesses pilares, existem pilares dentro da igreja, existe uma Bíblia acorrentada. E se você quer ler a Bíblia, você tem que colocar o seu nome no livro. E de 2 em 2 anos você pode ir lá ler a Bíblia. Então você pode ler um capítulo. Josué Irion fala que alguns estão lendo lá o Salmo 128, e quando eles pulam o olho, o Salmo 129 que está atrás, diz: ei, o 129 é meu. Se tu quer ler, entrar na fila. São mais 2 anos. Assim é na China comunista, que eles ficam em filas para ler a palavra de Deus. Então eles glorificam a palavra de Deus. Josué Irion diz que ele chegou na Rússia também. Quando ele entrega uma Bíblia a uma mulher russa, ela fala: Stalin me tirou isso. Stalin me tirou isso há anos. E ela abraça aquela palavra, e ela diz: eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu quero Deus, eu quero a palavra. E ela abraça e ela glorifica a palavra. Nós temos relatos imensos de missionários indo levar a palavra, e o povo não acredita que eles têm a Bíblia que hoje nós temos, e você talvez tenha na sua casa, ela fica empoeirada a semana inteira. Charles Spurgeon dizia que o desviado ele começa com Bíblia empoeirada, e ele termina com os dentes quebrados. É uma grande importância que deve ser dada para a palavra, que eles glorificam, eles dão valor, e todos os que haviam sido destinados ou predestinados para a vida eterna creram. A doutrina da eleição é impossível de não acreditar aqui.
Só foi salvo, só creu quem? Quem já era destinado, quem já tinha sido predeterminado por Deus para o caminho da vida. É um dos versículos mais usados aqui pelos calvinistas. E no versículo 49, a palavra do Senhor, ela é propagada por toda a região. A palavra de Deus sempre é propagada por toda a região. No versículo 50 e 51, o resultado de quando a palavra é propagada é sempre perseguição, mais perseguição. A Bíblia fala que os judeus incitaram mulheres devotas, eles corromperam, eles compraram mulheres, subornaram para essas mulheres se oporem contra aqueles homens, para darem falso testemunho, talvez acusando eles de algum assédio, talvez acusando eles de coisas graves, para tentar a prisão de Paulo e Barnabé, para expulsar eles, e conseguiram expulsar eles. A Bíblia fala no versículo 50, no finalzinho, que expulsaram eles do território. Então no versículo 41 eles batem as sandálias dos pés. Para o judeu isso era motivo de grande ofensa. Se você pegasse a sua sandália e batesse, é que você está dizendo que a terra daquela cidade é amaldiçoada, e Deus me livre de levar essa terra embora comigo. Ou seja, isso aqui é maldito, eu não tenho parte com isso. Então Paulo e Barnabé sacodem as sandálias deles, e no versículo 51 é dito que os discípulos, porém, apesar de tudo isso, eles estavam como? Cheios de alegria. Cheios de alegria. Talvez você pense, não, mas então com toda essa dificuldade, eles poderiam estar desanimados, eles estavam cheios de alegria. Por que eles estavam cheios de alegria? Porque eles tinham o Espírito Santo. A Bíblia fala, estavam cheios de alegria e do poder do Espírito Santo. Irmãos, o texto foi longo, nessa primeira parte eu sei que é cansativa, mas eu queria pedir para você mais um esforço. Abra sua Bíblia no capítulo 11 de Atos. Mais um esforço, só 4 versículos. Eu não sei se alguém notou, mas eu não preguei Atos 11 do 27 ao 30. Eu pulei essa parte, se alguém não notou. E eu queria ler com você agora bem rápido. Atos 11 do 27 ao 30. Há 2 semanas atrás eu pulei essa parte para juntar hoje, tá? Atos 11 do 27 ao 30 diz: naqueles dias profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Aqui em Atos 11 já está dito que os profetas foram até Antioquia, esses profetas que estavam lá. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Paulo. Talvez a igreja não notou que nós pulamos essa passagem, tá? E por que eu separei ela agora? Para você entender quem eram os profetas de Atos 13 que estavam lá. Eram esses homens, tá? E para vocês notarem que esses profetas já tinham profetizado uma grande fome. Eles já tinham profetizado uma grande fome, e aconteceu a grande fome, tá bom? Em Atos 11 eles profetizam. E por que eu separei essa passagem também? O mais importante, para vocês verem o valor que a igreja dava para as profecias. Eu não gosto de enrolar muito quando eu estou pregando. Alguns pastores pregam e eles fazem uma linha difícil de acompanhar para chegar onde eles querem. Eu já começo falando onde eu quero chegar, é bem mais fácil para a igreja, né? Aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar a importância que a igreja dava para as profecias. Prestem bem atenção. Aparece um profeta chamado Ágabo e fala assim, ó: pessoal, vai acontecer uma grande fome. Vai acontecer uma grande fome, o Senhor está dizendo. E imediatamente o que a igreja faz? A Bíblia falou ali em Atos 11. Eles vendem tudo que tem, pegam todo o dinheiro que eles têm para abençoar a igreja que quer passar fome. Imaginem vocês, eu chegar aqui na frente para vocês e falar assim: irmãos, olha só, o Senhor me falou que está vindo uma grande fome aqui em Santa Maria. Quem é que ia se levantar na hora e dizer assim: então nós temos que vender nossos carros, né, pastor? Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Eles não ficaram, mas será mesmo que vai ter fome? Não, Ágabo falou, vai vir uma grande fome, o Senhor está falando assim, então a gente, para já, a gente tem que levantar o máximo de dinheiro. Olha a confiança que eles tinham na profecia. É impossível ler esse texto que eu li de Atos 13 inteiro e de Atos 11 e não ver a importância que eles davam para a profecia. Preste atenção. O Espírito Santo pega um profeta e levanta e diz assim: eu tenho uma obra para vocês fazerem. Na hora eles levantam Paulo e Barnabé, pegam todo o dinheiro e enviam para missões. É só um profeta se levantando e dizendo assim: o Senhor quer levantar missionários aqui. Na hora eles pegam, então vamos fazer uma reunião aqui de ordenação, já vamos ordenar os missionários, já vamos mandar hoje. Vamos juntar o que a gente tem de dinheiro, vamos arrumar uma casa para eles ficarem, a passagem, vamos mandar eles. Eu quero mostrar para vocês que a igreja obedecia imediatamente às profecias.
Eles não ficavam, talvez, será? Mas vai se cumprir? Não, será que esse cara é de Deus? Não, eles sabiam que era de Deus, porque por causa dos sinais, por causa da palavra. E é impossível nós não vermos aqui a importância que tem das profecias. Olhe de novo na sua Bíblia, o que diz no versículo 11. O que Paulo profetiza contra aquele mago? Tu vai ficar cego. E o que acontece? Acontece que ele fica cego. Primeira profecia. Pega o versículo 23 aí, dá uma olhada. Ele usa uma profecia, Paulo, dizendo que da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus trouxe o Salvador. Paulo pega outra profecia e mostra para eles que Jesus se cumpre nela. Segunda profecia, olha o versículo 27. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus e condenaram, e olha o que ele fala, cumprindo as palavras dos profetas. Terceira profecia, olha o versículo 32. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa, profecia feita aos pais. Olha o versículo 33, ao qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus como quê? Como está escrito na promessa, na profecia. Então ele vai lá e usa uma profecia, que é o versículo 34, ele é um salmo, uma profecia. Depois ele lê o versículo 35, outra promessa, outra profecia. Olha o versículo 40, tomai cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Mais uma vez ele chama a atenção para os profetas, para as profecias. E no versículo 41 ele fala uma profecia de juízo, de justiça contra aqueles que desprezam os profetas. É impossível. Eu li Atos 11, o que aparece um profeta profetizando fome, e acontece aquilo que eles profetizam. Então é simplesmente impossível nós não entendermos, nós não percebermos o valor que aquela igreja dava para as profecias. O meio pelo qual Paulo convenceu o povo judeu, qual foi? Todas as profecias. Paulo pegava as profecias, porque aquele povo considerava a profecia palavra de Deus. Palavra de Deus. Existe um autor que se chama Tim Keller. Ele fala que as palavras de Deus são uma extensão do próprio Deus. São atos vocálicos, ele fala. As obras de Deus são o próprio Deus, porque ele só faz aquilo que realmente ele é. Então quando eles leem as profecias, prestem bem atenção nisso, eles leem as profecias. Vamos lá, alguém lembra de uma profecia? Isaías fala que um dia Jesus voltaria e mataria a fome de todo mundo. Isso mostra algo sobre Deus. Ele odeia a fome, ele odeia a pobreza, ele odeia a injustiça. Então um dia ele vai saciar toda a fome. Mostra algo maior sobre Deus, o seu poder onipotente, o seu amor, o seu cuidado com o seu povo, a sua provisão. Então nós temos lá uma profecia, por exemplo, dizendo que ele vai punir aquele que oprime o pobre. O que isso mostra sobre Deus? Nos mostra que ele se compadece do pobre, que ele é o pai do órfão, que ele é o marido das viúvas, que ele não suporta injustiça, existe uma profecia que fala: ai de vocês que querem comprar todos os terrenos, fala assim, e não deixam lugar para os mais simples morarem. Deus é contra o capitalismo selvagem. Deus é contra o domínio do pobre, a escravidão. Então nós precisamos entender que as profecias de Deus, elas revelam o caráter de Deus. Ontem eu estava orando e pedindo a Deus, eu sempre gosto que Deus me dê uma frase que possa resumir, para que todo mundo guarde, que aquilo fique muito claro. E pela providência de Deus, eu postei uma foto do Bernardo essa semana. Não sei se vocês viram essa foto no Facebook, que eu fui dar banho na Rafa do Bernardo. E na hora que eu fui dar banho na Rafa, eu liguei a torneira, eu botei a piscininha, e quando eu fui sair para pegar a Rafaela, o Bernardo, um aninho tem meu filho, pulou para dentro da banheira com sandália, fralda, roupa, tudo. E aí eu fui lá e tirei uma foto, para guardar. E uma das irmãs aqui da igreja postou assim: pastor, você precisa revelar essa foto, porque ela é uma grande recordação, e isso não tem preço. No momento que ela falou isso, eu disse: obrigado, Senhor. O que é uma profecia? Uma profecia é uma revelação, tá? Para quê? Para nos recordar, para nos relembrar do grande valor e do grande preço daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Aqui está o resumo do que é uma profecia, tá? Na resposta do nosso comentário da nossa irmã, ela resumiu o que é uma foto. É uma revelação, é algo que está ali no papel. O que é uma profecia? Algo que está no papel. Qual o objetivo dela? Recordar
relembrar o que? O preço, o valor de Deus e aquilo que Ele fez. Isso é uma profecia. Então nós precisamos entender que Deus se revelou mais perfeitamente, e Deus nos deu quem como a maior profecia? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Jesus Cristo é aquele que Ele nos revelou. Quem vê a mim vê o Pai. Ele nos trouxe para quê? Para relembrar, para recordar do quê? Do preço, do amor dEle, da bondade dEle, do caráter dEle, da justiça dEle. Então, se você algum dia tentou ver a Deus nas circunstâncias, já falei isso 1 milhão de vezes aqui, você está olhando para o lugar errado. Deus resolveu se revelar no madeiro, Deus resolveu se revelar na cruz. É ali que Deus se revela. Então você não pode ficar pensando por que você teve esse contratempo, por que aconteceu essa doença. Deus resolveu mostrar quem Ele é através do profeta e da profecia. Jesus Cristo encarnado, morto e crucificado. Ali Ele demonstra o amor dEle pela humanidade, na cruz. Não é em nenhum outro lugar. Deus é cruciforme, Ele escolheu a cruz para revelar quem Ele é a nós. E se Deus nos deu seu Filho, alguém poderá duvidar do caráter da bondade de Deus? Alguém poderá duvidar da justiça de Deus? Alguém poderá duvidar da misericórdia de Deus? Então Jesus é a profecia de Deus. Jesus é o próprio Deus em profecia. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é as Escrituras em carne. Ele revela quem Deus é. E por que isso é importante hoje? Porque sempre é importante, porque hoje é Natal. Então não adianta nós ficarmos ouvindo a mensagem lá da Rede Globo, nada contra, também nada a favor, e então tentarmos ficar com aquela ladainha. A mensagem do Natal, a mensagem do Natal é Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem que Paulo anuncia para aquele povo, qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo como Salvador, Paulo fala. Jesus Cristo morto e crucificado pelos nossos pecados. Jesus Cristo ressurreto. A primeira profecia, a primeira mensagem de Natal diz respeito à condição do homem. Irmãos, olhem para a cruz e entendam o que Deus está querendo mostrar. Eu já falei, a profecia é uma revelação da verdade de Deus, para que nós recordemos e relembremos daquilo que é importante, daquilo que tem valor. Quando nós olhamos para a cruz e vemos Jesus, o Filho de Deus, morto. Eu já dei esse exemplo aqui diversas vezes. Vocês imaginem eu crucificar o meu filho Bernardo e dizer: Tiago, ele morreu por causa dos teus pecados. Imagina o Tiago imaginar que eu vou ficar sem meu filho para o resto da vida. E eu entreguei o meu filho para morrer pelos pecados dele. Se isso não transtornar o coração dele e trouxer a verdade de que ele é mau, não adianta nada. Então a mensagem de Natal é uma mensagem de arrependimento. Mas ninguém fala isso na televisão e no jornal. A mensagem de Natal é uma mensagem de arrependimento. Irmãos, aqui é assim mesmo. Então, nós precisamos aprender a olhar para Jesus e ouvir o que Deus está falando, assim como aquela igreja. Gente, se eles ouviram Ágabo, a Bíblia chega a dar... Débora, pede para não soltar a bomba lá, por favor. A Bíblia chega a dizer coisas do tipo: Deus, por meio de Moisés, Ele deu a sua lei por meio de anjos. E quem rejeitava a lei de Moisés por meio de anjos, como que Deus punia? Como que Deus punia quem rejeitava a lei de Moisés por meio de anjos? Com morte na hora, morte súbita. E aí ele fala: imagina quando vem o filho e traz a lei. Quem rejeitar o filho, vai acontecer o quê? É algo pesado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora a pergunta é: e se Deus será contra nós? Irmão, não dê bola, fica tranquilo, preste atenção na mensagem, não dê bola, isso não vai nos atrapalhar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, a mensagem do Natal é que existe um Deus irado, mas ninguém quer ver um Deus irado. Ninguém quer enxergar um Deus irado. Se você perguntar aí fora, as pessoas vão dizer: não, eu não acredito em um Deus que se ira, eu não acredito em um Deus que manda para o inferno. Mas se Deus não se ira e não manda para o inferno, por que tanto sofrimento Jesus teve que passar, irmãos? Porque Deus odeia a maldade. Você não se revolta quando eu estou pregando a palavra e uma pessoa fica soltando uma bombinha aqui? Você não fica revoltado? Deus se revolta com a maldade do coração do homem. Deus é muito mais justo que você e eu juntos. Deus é mais justo que toda a humanidade. Ele fica irado com a maldade do homem, com a vingança, com o ódio, com a ganância,
com avareza. A mensagem de Natal é essa. Se você quer pregar a mensagem de Natal para alguém, fala assim: a mensagem de Natal não é o bebezinho Jesus lá na manjedoura, né? Tudo bem, existe Jesus da manjedoura, mas nós temos que olhar muito além do menino Jesus, porque o menino Jesus cresceu, e o menino Jesus voltará como juiz de vivos e mortos. Essa é a mensagem do Natal. E a mensagem do Natal é uma mensagem de arrependimento. Então você só comemora o Natal verdadeiramente quando você busca se arrepender dos seus pecados. Senão é pura demagogia, é pura abstração, é apenas fictício, é uma coisa que você fala da boca para fora. Olha, Jesus, olha só que importante. Não, você precisa se arrepender. Essa é a mensagem de Natal. A segunda mensagem de Natal, são só 5 coisas, irmãos. A segunda mensagem de Natal é que Deus é santo. Deus é santo. Jesus, em primeiro lugar, ele veio ao mundo para vindicar a justiça de Deus. Jesus era apaixonado pelo Pai. Ele dizia: minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Senhor. Ele veio para, em primeiro lugar, irmãos, amar a Deus de todo o coração, entendimento e força. Jesus olhou o mundo injusto e disse assim: ó, eu vou cumprir a justiça, eu vou lá e vou amar de todo o coração, entendimento e força. Então a mensagem de Natal é uma mensagem de santificação. Só celebra o Natal verdadeiramente quem entende que Deus é santo e que Ele merece toda a honra e toda a glória. E nós precisamos de santificação em nossas vidas. Jesus falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E é impressionante tanta gente que fala de Jesus, mas não conhece nem o primeiro e o segundo mandamento. E ai daquele que dizer que não tem Jesus, aquela pessoa, Deus me livre, é paulada na cabeça, ofensa, né? Então não seja como o mundo. Se você é um filho de Deus, você precisa conhecer os mandamentos de Deus. A mensagem do Natal é uma mensagem de obediência, de santificação, de glória a Deus. A terceira mensagem de Natal é sobre misericórdia, é sobre salvação, é sobre esperança. Lembrem sempre, a igreja respondia rapidamente aos profetas. Deus veio ao mundo e falou conosco, nós precisamos responder. Se uma pessoa te cutuca e fala: ei, que horas vem o ônibus? Você consegue ficar quieto numa parada de ônibus? Você não tem como ficar quieto. Deus invadindo o mundo com o Filho dele falando: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem vê a mim vê ao Pai. É impossível Deus invadir ao mundo em carne e osso e você não responder. A questão é como você responde. E a mensagem de Natal é uma mensagem de misericórdia, é uma mensagem de esperança, porque se Deus se fez carne, tudo é possível para a salvação dos homens. Eu gosto muito da tradição católica, não se apavorem, mas nas homilias católicas eles fazem 9 novenas antes do Natal, e em cada novena eles lembram sobre um aspecto de Jesus Cristo. Eu amo uma novena que o padre fala o seguinte: Jesus se colocou no ventre de Maria, ele foi preso e aprisionado, ele sofreu a prisão de todos nós. Imagina para Deus ficar preso dentro de um ventre. Jesus teve fome e sede, em outra homilia ele fala. O Deus do universo, o Criador de toda a água e de toda a comida, resolveu passar fome por amor de nós. Irmãos, isso é absurdo. Tudo que eu falar aqui nunca vai chegar no absurdo do mistério do amor de Deus em Jesus. A mensagem de Natal aqui sim, depois de falar de pecado e santificação, esperança. A mensagem do Natal é que tudo é possível. Maria era virgem, sua prima Isabel estéril. Elas ficam grávidas pelo Espírito Santo. Elas ficam grávidas pelo Espírito Santo. Em Lucas 1,37 que o Espírito fala para ela: tudo é possível ao que crê, Maria. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. A mensagem do Natal é que se Cristo veio ao mundo, Ele pode vir ao seu mundo. E assim como no princípio Deus criou os céus e a terra era um caos, sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairou sobre as águas e trouxe ordem a tudo. Se Jesus veio e o Espírito Santo foi derramado, não importa o caos que está a sua vida e que é a sua vida, Deus pode trazer ordem, seja o que for. Perdão dos pecados, restauração da vida familiar, conjugal, financeira. Isso aqui não é mercadão da fé, você sabe, mas isso é verdade. Deus restaura todas as coisas, doenças, traumas na infância e na adolescência. Não importa se você não teve pai, Ele vai ser o seu pai. Não importa se você não tem coragem, Ele será a sua coragem. Ele fala: eu te fortaleço. Não importa se você tem dúvida, Ele te dá a fé como um dom.
Não importa se você é solitário, Ele é um amigo. Não importa o que você esteja passando, qual seja a escuridão, as trevas e o caos, a verdade e a mensagem do Natal, de que Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, é que a luz veio ao mundo, a salvação para a humanidade. Essa é a verdadeira mensagem de Natal, que tudo é possível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, e você com Deus, com o nosso Pai, pode crer em qualquer milagre. A penúltima profecia, a revelação de Deus e a mensagem de Deus por meio do seu Filho Jesus, é uma mensagem de juízo também. É uma mensagem de juízo. Jesus falou que Ele voltaria, que dessa primeira vez que Ele veio, Ele não veio condenar, Ele falou: eu vim para salvar. Mas Ele disse que quando Ele voltasse, Ele traria o juízo. Nós podemos viver o juízo no tempo presente e no tempo futuro. Nem todos os pecados que nós cometemos no tempo presente e que a humanidade está cometendo vai ser julgado agora. Por isso não existe justiça, entre aspas, no mundo. Vai existir justiça no mundo, perfeita, mas hoje, em alguns casos Deus pune, em alguns casos não. Por isso você não pode fazer essa teologia maluca de: lá o fulano bateu a cabeça, Deus é justo. Não existe isso. Nós não sabemos disso. Quando o homem estava cego e os discípulos quiseram fazer isso com Jesus: quem é que pecou, quem é que fez errado? Jesus falou: ninguém. Isso aí é para a glória de Deus se manifestar. Então é mistério, a gente não pode querer explicar. Mas a mensagem do Natal, irmãos, Jesus tendo vindo, é a seguinte: Jesus contou uma parábola. Ele disse assim: quem que vai construir uma torre e não senta antes e pensa sobre o custo para edificar ela? Jesus está falando sobre a primeira vinda. Eu vim e estou chamando vocês para o discipulado. Vocês têm que calcular os custos de me seguir. Só que depois segue Jesus, e alguns não prestam atenção no que ele está falando. E quem que sai contra um exército, tendo visto um número muito maior desses que vem contra ele, sai para a guerra? Agora Jesus está falando sobre a volta dele, sobre o dia que ele vier julgar vivos e mortos. Primeiro ele manda os discípulos calcularem o preço do discipulado. Depois ele manda os discípulos calcularem o preço de rejeitar o discipulado. Dizer assim: tu vai aguentar rejeitar o discipulado, não me seguir, não tomar a cruz? Vai aguentar quando eu vier julgar vivos e mortos? Essa é a mensagem de Natal, é uma mensagem de juízo. Deus veio ao mundo. Tem alguém que manda nessa birosca, que a gente fala. Tem alguém que vai botar ordem nisso aqui. Então essa bebedeira toda, drogadição, prostituição e luxúria toda que acontece no dia que querem celebrar o nascimento de Jesus é uma blasfêmia completa. O fato de Jesus ter vindo significa que Jesus voltará e Ele vai julgar o mundo. Então nós precisamos crer nas profecias de Deus e no próprio Cristo, que é a profecia encarnada. E em último lugar, irmãos, a profecia em Jesus, o que Deus nos revela, que nós temos que aprender sobre a mensagem do Natal, é que nessa volta de Jesus Ele vai renovar céus e terra. Já falei isso aqui também um monte de vezes. Jesus não vai destruir os animais, a criação. Jesus vai destruir o pecado e a morte no coração dos homens. Tentem imaginar um mundo, prestem bem atenção, imaginem um mundo onde não há maldade no coração de ninguém. A Bíblia fala: Cristo será tudo em todos. Ele vai destruir o poder do pecado e da morte no nosso coração. Ele não vai destruir o mundo. Nós vamos morar aqui na terra. Por isso ele fala que vai ter cidades, alguém vai ter autoridade, nós vamos trabalhar, vai ser como a gente está vivendo aqui, bem tangível. Não vai ser que nem Tom e Jerry, tá? Com a aureola voando. Não é inferno de Dante. Vai ser: os céus pertencem ao Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Nós vamos fazer as mesmas coisas, sem pecado e morte dentro do nosso coração. Imaginem isso. Isso nos deve dar que resposta? Que resposta nós temos que dar mediante tamanha salvação? Missões. A igreja não pode ser um clube social. A igreja não pode ser um clube social. A mensagem de Natal é que Jesus vai salvar a humanidade. Irmãos, olha o que está dizendo: quando baixa a gasolina você comemora, a gasolina vai ser grátis. Todas as noticiazinhas que a gente tem desse tamanho, a gente fica feliz. O que eu estou dizendo é que Jesus vai destruir a morte e o pecado quando Ele voltar. Vai ser um mundo perfeito, um mundo onde o homem vai amar o próximo perfeitamente como ele ama a Deus, de todo o coração, entendimento e força. Cristo será tudo em todos. Isso tem que fazer a gente sair porta fora anunciando o Evangelho para todos os nossos amigos, sabendo a ocasião. Eu queria te desafiar no ano que vem, está começando o ano, próximo ano, separa 1, 2 amigos teus, investe na vida deles. Esse cara e esse cara aqui, esses caras eu vou começar a visitar. Eu vou começar a orar por eles. Eu vou começar a levar a mensagem, porque só Jesus pode transformar a vida dele. Jesus vai voltar, Ele vai transformar tudo. Eu não quero esse meu amigo fora. Eu não quero a minha mãe fora. Eu não quero o meu irmão fora.
Moisés chegou ao ponto de dizer assim: Senhor, se eles não entrarem, então risco o meu nome no livro da vida. Olha o coração de Moisés. Paulo chegou ao ponto de dizer: se eu pudesse ser considerado maldito para a salvação dos meus irmãos, então que fosse. Olha o coração desses homens, sabendo novos céus e nova terra, o que aconteceria. Eles dizem: é impossível nós nos calarmos. Paulo dizia: ai de mim se eu não pregar o evangelho. A mensagem de Natal é uma mensagem de proclamação, irmãos. Para finalizar, eu queria ler um curto trecho daquilo que Hernandes Dias Lopes fala sobre o Natal. Ele fala: 2000 anos se passaram e ainda hoje as cidades, os campos, os homens estão cheios demais, ocupados demais para receberem Jesus. Não há lugar para Jesus nos corações. Os homens estão agitados demais, correndo demais, preocupados demais, aflitos demais. Eles não têm tempo para Jesus. O Natal chegou mais uma vez. As ruas estão enfeitadas e multicoloridas, as lojas adornadas para atrair os consumidores. Os sinos repicam sua voz nas praças, mas não há lugar para Jesus. Há lugar para o comércio, há lugar para o lucro, há lugar para homens. Uns correm para presentear, outros buscam ser presenteados, mas não há lugar para Jesus. Papai Noel, uma caricatura do piedoso Nicolau, bispo de Mira, na Turquia, tomou o lugar de Jesus. O Natal deveria nos remeter a Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne. Mas não é o nome de Jesus que aparece nas ruas, nas lojas, nas músicas, entre os homens. As prefeituras municipais gastam milhões de reais para iluminar a cidade. O clima é de festa, as músicas enchem as praças, há uma agitação nas famílias, é a corrida para se montar a árvore de Natal, é a busca intensa para gastar o 13º salário em presentes, é a corrida para se colocar à mesa os alimentos mais saborosos. Amigos e parentes se reúnem, comem, bebem, festejam, mas Jesus não é lembrado, seu nome não é exaltado. Aquele que é o dono da festa nem sequer foi convidado. Esse é um arremedo do verdadeiro Natal. É o Natal sem Jesus. É triste constatar que ainda não há lugar para Jesus. Irmãos, somente quando nós entendermos aquilo que Deus fala por meio de Jesus Cristo é que nós vamos realmente comemorar o Natal de forma verdadeira, né? Eu falei aqui: arrependimento, santificação, esperança, temor por causa do juízo, missão atrás do perdido, por causa de um novo mundo cheio de paz. Que nós possamos, não porque é Natal hoje, porque todo domingo a gente ouve isso aqui, né, sobre Jesus, mas que a gente possa ser diferente do mundo, que a gente possa de fato receber dessa graça do Espírito Santo, para que Jesus não seja apenas uma palavra em nossa boca, uma brincadeira, um motivo para comer coisas boas, porque a gente pode comer coisa boa, né, sem uva passa todo ano, né? Não precisa nem colocar uva passa, né? Então, irmãos, que nós possamos celebrar o nosso Natal de todo o coração. Aqui está o pão e o cálice, e isso simboliza, né? A profecia é o quê? Como é que a irmã disse que é uma profecia lá, me ajudou? É uma recordação, que é assim, um memorial, uma recordação, é uma revelação. Jesus revelou dando o corpo e o sangue para recordar. A ceia é um memorial, né? Sobre o que? Sobre a bondade de Deus, sobre o preço, sobre o valor, né? A irmã botou lá no comentário: porque isso não tem preço, ela disse. Essa fase, esse valor não teve preço, a salvação que Jesus nos comprou. Então eu convido a igreja, aqueles que são batizados, aqueles que são cristãos. Se você não é batizado, não é cristão, membro de uma igreja local, então corre, procura um pastor de óculos por aí, camisa preta, escrito Remadores, quem sabe ele existe, e seja membro de uma igreja bíblica, né? E possa também participar da ceia do Senhor. A mesa não é exclusiva, a mesa é inclusiva para todo aquele que quer seguir a Jesus.